banhos, vinho e casos de amor. Essas coisas machucam o corpo, mas fazem a vida valer a pena. Aproveitei os meus dias, diverti-me e bebi o quanto quis. Antes eu não era, depois eu era, e agora, uma vez mais, nada sou, mas não dou a mínima. Este é um epitáfio encontrado no período da Roma Antiga. E notem que descreve o grito desafiador na beira de um abismo, de um tolo que acreditava saber das coisas a respeito da vida. E mesmo aqueles que são tolos, conquanto conscientes, eles não conseguem, sem o uso das Escrituras Sagradas, enxergarem o bastante a respeito da vida debaixo do sol. Abram comigo a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 2 e vamos prosseguir. Seguindo o sábio rei de Jerusalém, Salomão, continuemos no aprofundamento do que vem a ser a procura pela verdadeira alegria neste mundo, ainda que cheguemos ao limite das nossas próprias forças. Eu considero um grande desafio pregar no livro do Eclesiastes, uma vez que quanto mais nos aprofundamos a refletir, assim como Salomão, a respeito da vida debaixo do sol e de tudo aquilo que nós podemos experimentar, aquilo que é chamado no próprio livro de vaidade, ou névoa, vapor, neblina que se dissipa e que passa, nós começamos a pensar assim como ele, e a refletir assim como ele, e parece que nós estamos andando em círculos, e não se assuste se à medida em que você e eu estudamos este livro, nós, por um momento, pensemos isto, ou cheguemos a esta conclusão. Parece que nós estamos voltando às mesmas coisas, parece que aquilo que já foi dito se repete. Na realidade, este é o ciclo da vida. E é justamente com este propósito que Salomão, já em sua velhice, escreveu este livro, para nos mostrar e apontar o caminho correto que devemos seguir. Chegamos no capítulo de número 2 e lembremos um pouco o que Salomão tentou experimentar nesta vida, visando resolver este problema existencial, de preencher o seu vazio da alma, uma vez que ele decidiu caminhar por um tempo longe de Deus, buscando satisfação para a sua vida. Ele tentou encontrar isso no riso e na alegria, não foi possível. Ele então resolveu entregar-se ao vinho, à loucura do seu próprio coração, também não conseguiu. Ele empreendeu muito e realizou grandes obras que nenhuma destas grandes empreiteiras jamais conseguirá alcançar. E ele fez muito, ele se envolveu muito com isso, empreendendo, negociando, possuindo servos e servas, bois, ovelhas e bens, mas também isso não trouxe satisfação para ele. Ele amontoou tesouros e com isso ele proveu para si mesmo cantoras de ótima qualidade. Ele experimentou da delícia dos homens, as mulheres e mulheres ele teve. Ele se engrandeceu, ele se sobrepujou, ninguém ultrapassou o seu limite. Contudo, ao considerar aquilo que ele fez, uma vez que tudo quanto seus olhos desejaram, ele não os negou, nem privou o seu coração de alegria alguma. Versículo de número 11, ele diz: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito
havia debaixo do sol. O que temos agora, então? Nós passamos a considerar os resultados do experimento que Salomão fez até aqui. E nós vamos prosseguir. A partir do versículo 12, então, nós pretendemos concluir o capítulo 2, chegando até o versículo final. Versículo 12 em diante, então, diz a palavra de Deus, a palavra do eclesiástico: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Nota então que essa repetição, ela é contínua e parece que Salomão não pretende chegar a lugar algum. Na verdade, o livro de Eclesiastes precisa ser entendido à medida em que nós lemos e entendemos que este é o ciclo próprio da nossa própria vida. Vejam só, consideramos os resultados do experimento que ele fez até o ponto onde nós estudamos, versículo 11. Assim, Salomão, ele viu que o céu para ele era impenetrável. Ele deu a volta, passou a experimentar tudo o que ele podia comer, tudo o que ele podia beber, tudo o que ele poderia fumar, com quem ele poderia dormir, e ele descobriu que não poderia encontrar sentido nestes prazeres. As evidências textuais são claras. Salomão provavelmente experimentou de tudo, até mesmo de muitas coisas que nunca jamais imaginaríamos provar ou tocar. Ele agora se volta, versículo de número 12, ele olha panoramicamente para trás, diante de tudo o que ele já viu, diante do território pelo qual ele viajou, e isso faz com que ele afirme o óbvio. Isso faz com que ele considere o que é experimentar a vida debaixo do sol sob pecado, tornando o lícito ilícito,
Ele não se tornou um relativista. Ele não disse, este foi um período de relativização da minha vida, onde não havia pecado no que eu fazia. Não, Salomão sabia muito bem o que estava fazendo. Ele provou de tudo o que o homem poderia ter. Ele foi poderoso, ele foi rico, comeu, bebeu, dormiu com quem quis e usou o que ele quis. E agora ele conclui, a despeito da falta de sentido que ele encontra na vida debaixo do sol, que ser sábio é melhor do que ser estulto. Olhem novamente para o versículo de número 12. O versículo de número 12 mostra que é melhor ser sábio do que estulto. Ou como já diziam os sábios ou os pensadores do passado, é melhor ser um Sócrates com fome do que um porco saciado. Versículo 12, então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Ele começa a considerar estas coisas. E ele começa como um indivíduo acostumado a pensar, perceber de uma forma instintiva que a melhor defesa para uma vida debaixo do sol sem sentido é buscar a sabedoria ao invés da loucura e da estutícia do seu próprio coração. E aí então ele diz, eu passei a considerar estas coisas, eu passei a pensar sobre elas, mas aí ele conclui, que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. Ele, notem, não está relativizando nada. Ele conhece a verdade absoluta, ele conhece a lei do Senhor. Passando eu, o que fará o homem que me seguir? A mesma coisa que os outros já fizeram. A sabedoria, então, faz com que ele comece a refletir de uma maneira diferente, com óculos diferentes. E ele percebe, então, que tanto o sábio como o estulto têm o mesmo destino. Ele considera e enxerga a sabedoria mais importante. Ele diz no versículo 13, então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia. A estutícia é o contrário do ser sábio, é seguir os seus próprios caminhos. A estutícia é fazer aquilo que nós achamos ser correto à parte de Deus. Mas ao considerar a sabedoria, ao perceber que é melhor luz do que trevas, que há mais proveito em andar na luz do que nas trevas, vejam só onde novamente ele termina. Embora ele compreenda que o sábio tenha olhos na cabeça, que ele enxergue, que ele veja, olhem só onde ele vai desembocar. Versículo 14, onde o seu pensamento desemboca. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas, na ignorância do seu próprio coração. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Os dois tipos de homem morrem. É a consideração de Salomão. Ambos são sepultados ao chegar o fim da vida. Ambos apodrecem. No entanto, é possível a este homem, porque conhecia a lei do Senhor, perceber uma diferença. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, no sentido de que ele enxerga, mas não obstante, ambos ainda morrem. Ele vai considerar isso mais adiante no versículo de número 16. Então, ele mostra que não é possível achar a redenção ou a libertação deste problema existencial de uma vida neste mundo em busca de sentido sem considerar a palavra de Deus. Não é possível que você, até mesmo morto, alcance qualquer reputação, porque até mesmo esta desaparece. Por um tempo permanece, mas depois de tudo se esquece. Debaixo do sol, em algum momento, considerou Salomão, a sabedoria deixa de respirar. Da mesma maneira que a insensatez. O final do versículo 14 é claro quanto a isso. Entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, versículo 15. Olhem só. Assim, ou como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria?
Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Ele então exclama: morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Olhem só como ele apresenta isto de uma forma muito clara. Embora reconheça que a posição do sábio nesta vida é melhor, porque procura, por meio do enxergar a luz, fazer as coisas certas, ele mostra que todos debaixo do sol terminam no mesmo lugar, vão para o mesmo caminho, encerram a sua vida com a morte. E segundo ele, assim como o estulto, sua memória não durará para sempre. Passados dias, tudo cai no esquecimento. E ele diz: tudo isso é vaidade e grande mal. Irmãos, percebam que a expressão vaidade, eu já falei para vocês alguma vez aqui na língua hebraica, não tem nada a ver com o ser vaidoso de querer se arrumar, cuidar da aparência, fazer academia, enfim, tudo isso passa por estes cuidados fúteis que todos os homens têm debaixo do sol. Vaidade aqui aponta mais para uma questão que é passageira, porque temporária, é uma neblina, é uma nuvem, é algo que de repente aparece e depois se dissipa. Por um momento nós não enxergamos, e os que já enfrentaram neblinas nas estradas sabem disso. Não se enxerga por um tempo, mas de repente o horizonte novamente se abre. O que Salomão então aplica como vaidade, como uma vida debaixo do sol sem sentido, o leva então a uma irritação, porque o seu pensamento e reflexão se aprofunda cada vez mais naquilo que significa a vida do homem nesta terra. E aí, quando ele chega no versículo de número 17, observem só o que ele diz: pelo que aborreci a vida. Isso irritou tanto o rei que ele chega a dizer que não dava a mínima à vida. Esta foi a sua consideração profunda. Ao observar este mundo vão, cheio de vaidades, ele disse: eu passei a não dar mais a mínima para nada, e não dar a mínima é o mesmo que não dar a mínima. É isto, esse é o sentido, não ligar mais. Ele aborrece a vida, porque observem a sua reflexão, foi extremamente difícil, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Essa, irmãos, de fato é a falta de sentido anterior à dádiva de Deus, que a faz deleitosa e prazerosa. A vida sem ser experimentada como um dom de Deus, como um presente de Deus, leva o homem ao total aborrecimento. O problema hoje na Europa rapidamente vai chegar até nós. Uma vez que o Ocidente vive cada vez mais debaixo do sol, longe de Deus, sem ter a vida como um dom e um presente dado por seu Criador, não restará sentido. O índice de suicídio entre os jovens europeus é muito grande, porque uma filosofia que foi causadora e que ruiu os fundamentos da fé na Europa, o niilismo, hoje se reacende, e quando se vive Nietzsche e seu pensamento até as últimas consequências, não resta mais sentido para a vida. Se aborrece a vida, porque viver se o próprio Deus morreu na cruz, Ele está morto. Para que viver? Se experimenta de tudo, se usa de tudo, se faz de tudo, não resta mais nada senão tirar a própria vida. Salomão, então, ele traz aqui uma palavra importante.
aborrecer, que aponta para uma ideia muito abrangente de desprezo e desdém. Por que ele fez tudo isso? Ele estava preparando o caminho para que chegássemos até a verdade. Ele não estava fazendo isso sem significado. Se você já leu todo o livro do Eclesiastes, você sabe que o livro não termina assim. Salomão aprofunda o seu leitor em uma reflexão séria sobre o sentido da vida, nos preparando para revelar que o dom divino não manda embora a falta de sentido, que o dom de Deus torna essa vaidade deleitosa para o homem, a vida diária através de coisas simples, banais, passageiras, prazerosas. O acordar, mais um dia, fazer tudo aquilo que se faz de uma maneira simples, mas cheio de louvor e gratidão e deleite. Salomão está preparando a cada um de nós para isso. Mas nesse íntere, o que é que ele faz? Ele nos convoca a prestar atenção para os tolos que virão depois. Ao morrerem os sábios têm de deixar o quanto fizeram para os outros. Olhem só. E eles serão sábios? Quem sabe? O resultado é a aflição, diz o versículo de número 17, né? Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa, ou seja, aflita a obra que se faz debaixo do sol. O resultado é desesperança. No versículo 20 ele diz: então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Dores. Versículo 23, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto e fadiga, porque o seu coração não descansa. Salomão então entrega o seu coração ao desespero. A sua consideração é séria, da mesma forma que antes ele se entregou ao prazer, experimentando de tudo, agora optando pela sabedoria, o caminho da luz, ele se desespera. Ele enxerga e percebe tudo o que acontece com um homem quando se afasta do dom de Deus que o faz se deleitar na própria vida. Também, versículo 18, aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Por quê? Ele coloca claramente: visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Quanta gente trabalha a vida toda, nunca viajou com a esposa, nunca tirou férias com ela. Trabalho, parece chinês, de segunda a segunda, de segunda a segunda, não para de trabalhar. Aí vem, adoece, porque todos os homens debaixo do sol adoecem. Morre. Tudo o que deixou próximo à morte traz desespero para a sua alma. Será que quem vai herdar tudo isso vai trabalhar como eu? Não necessariamente. Muitas vezes os playboys surgem quando os pais se mataram de trabalhar e depois eles agora vão curtir a vida. Salomão, então, ele acumulou para si, versículo 8, muita prata e muito ouro, tesouros de reis e de províncias. E agora ele pensa: eu aborreci também o meu trabalho, me desgostei do meu trabalho, porque o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se ele vai ser sábio ou estulto? Contudo, o fato é, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Se você cria o seu filho, e aqui filho homem, como uma bonequinha, não espere que ele vai depois pegar tudo que você trabalhou e vai fazer produzir, não. Ele vai agir como uma bonequinha de louça, bem cuidadosamente protegido por você. Os pais precisam fazer os seus filhos experimentarem a vida debaixo do sol, o labor do trabalho, o prazer de chegar em casa depois que gastaram com as suas mãos, que trabalharam, que suaram, para valorizarem aquilo que Deus nos proporciona prazerosamente, por exemplo, o ganho, o salário, o trabalho.
As moças precisam também precisam ser criadas com um objetivo de serem envolvidas naquilo que diz respeito à vocação da mulher, à vocação de mãe. Às vezes nós estamos preparando engenheiras para que no futuro sejam esposas. Isso vai dar uma confusão absurda. Nós estamos preparando doutoras que não vão saber fritar um ovo. Uma coisa simples, mas deleitosa. Quem não é o marido que gosta de um ovo frito com cuscuz? Eu estou falando de coisa simples. Vocês nordestinos acham que é gostoso, não é gostoso? O que eu estou mostrando a vocês, irmãos, e também para mim, é que se nós não entendemos a vida como um dom de Deus, uma dádiva de Deus, que deve ser experimentada, que deve ser bem vivida, vai chegar um momento que, por exemplo, quando nós pensamos em trabalho, nós vamos nos gastar tanto e depois podemos entregar os nossos ganhos, herança, proventos para alguém louco. Vocês conhecem a história da descendência de Salomão. Eles gastaram tudo. Foram, em sua grande maioria, péssimos reis para Israel. Seguiram em muitas coisas os passos de seu pai. Arrependido no final, já tinha feito um estrago muito grande. O reino se dividiu. A idolatria imperou no meio do povo. Maldade, violência, corrupção, injustiça, pesados impostos. Não nos enganemos, irmãos, a nossa nação é rica, a nossa nação tem muitos tesouros, mas o que nós sofremos não somente de hoje, mas de tempos passados, é fruto daquilo que foi herdado, e depois herdado, e novamente herdado, e que loucos assumiram o lugar de sábios e vice-versa. É a vida debaixo do sol. Salomão considerou muito tempo atrás a respeito destas coisas. E ele chegou então a se desgostar, a aborrecer tudo aquilo que viu. Finalmente então nós voltamos à conclusão da primeira parte do argumento de Salomão. Se você acompanhou comigo, se você caminhou comigo desde a primeira mensagem, você percebeu por que eu precisei explicar primeiramente a conclusão, uma vez que o livro é dividido em 4 partes, para a gente entender tudo isso aqui que estamos vendo já há alguns domingos, quando Salomão fala sobre a vaidade da vida. Chegamos então à conclusão novamente, e prestem atenção. A sabedoria dele debaixo do sol e todas as experimentações da sua alma o levaram a um impasse. Mas o impasse para Salomão ou para qualquer homem não é um impasse para Deus. E, portanto, qual é a conclusão? Lembrem-se que eu expliquei a vocês um problema de tradução no versículo de número 24. Não existe uma expressão aqui que na língua hebraica é muito importante para a gente entender onde Salomão quer chegar. Eu vou ler o versículo como está e depois eu vou ler o versículo como deveria ser a melhor tradução, sugerida. Versículo 24 diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Tudo isto é vaidade e correr atrás do vento. Agora, a tradução sugerida. Não há no homem nenhum bem inerente, pelo qual ele comeria e beberia, e sua alma gozaria do bem no seu labor. Vi também que isso procedia da mão de Deus. Pois quem pode comer ou se alegrar à parte dele? Porque Deus concede a sabedoria, o conhecimento e a alegria ao homem que é bom à sua vista.
Mas ao pecador ele dá o trabalho de juntar e de acumular para que ele o dê àquele que é bom diante de Deus. Isso também é vaidade e agarrar o vento. Veja que não dá para imaginar que o homem seja um poço artesiano. Ele não tem em si mesmo nada que o capacite de desfrutar seus confortos como uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. O homem não tem nenhuma capacidade inata para o prazer. É a conclusão de Salomão. E percebam que, segundo a conclusão dele, no versículo 24 e 25, é Deus quem faz isso, porque Ele mesmo impôs essa lei inexoravelmente. Não há nada natural no homem que o leve a se deleitar até mesmo na própria comida à parte de Deus. Parem um pouco e pensem, como é que os homens comem ainda hoje? Comem como loucos. Eles não param sequer para reconhecer de onde vem toda esta comida. Eles nem sequer param para agradecer pelo dom de Deus em prover alimento para as famílias. O homem, irmãos, não tem capacidade natural para isto. Por isso, Salomão claramente afirma: não há no homem nenhum bem inerente, pelo qual ele comeria e beberia, e sua alma gozaria do bem no seu labor. Deus sempre dispensa sobre nós os seus dons mais sublimes, a sua graça maravilhosa, sabedoria, conhecimento e alegria são dádivas divinas e Ele concede aos homens que o agradam. A parte de Deus, nada disso é possível. Salomão então diz: eu notei, eu vi também que isso, ou seja, esta dádiva procedia da mão de Deus. Verdadeira alegria em comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho à parte de Deus são tarefas impossíveis. Notem que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo nos ensinou a orar convenientemente. E Ele mesmo nos mostrou que quando nós aprendêssemos a orar, nós então entenderíamos o verdadeiro significado de alegria em Sua presença, pelos dons mais simples que Ele nos dá, que Ele nos concede, que Ele derrama sobre nós como bênçãos. Quando você e eu voltamos para as Escrituras, agora do Novo Testamento, Mateus capítulo 6, confiram comigo, nós somos lembrados que o próprio Cristo, aquele que inspirou por seu Espírito o Rei de Jerusalém, ele claramente nos mostra que é impossível que nós nos alegremos vivendo debaixo do sol, até mesmo por meio das coisas mais simples, fúteis e vaidosas desta vida, sem o reconhecimento de quem é de fato a fonte de todo o bem. Mateus 6, a partir do versículo de número 9, nós temos o modelo de oração que Jesus nos ensinou. Nesta oração, Jesus nos ensinou a orar convenientemente, por meio de petições claras, as três primeiras nos lembrando o que deve ocupar primeiramente a nossa mente. Que o nome do Senhor que está no céu seja santificado, que o seu reino venha e que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Versículos 9 e 10. A partir do versículo 11, então, as três últimas petições lidam com as nossas questões mundanas, entendam, a vida no mundo, debaixo do sol. E com que petição ele começa, versículo 11? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Tomemos o Catecismo de Heidelberg e ele diz que com esta petição, o que é que Cristo nos ensina? Que o Senhor supra todas as nossas necessidades físicas, para que reconheçamos que Ele é a única fonte de todo o bem. E que sem a sua bênção, nem o nosso cuidado, nem o nosso labor, nem mesmo os nossos dons podem nos fazer bem algum, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será você acordar cedo e labutar pelo pão penosamente granjeado. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Percebem? O reconhecimento de que a vida no mundo é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, e que Ele é a fonte de todo o bem. Coloca-nos, irmãos, então, no lugar exato. E que petição apropriada para nós nesta noite, com uma aplicação do ensino que nós estamos vendo aqui. Deus é aquele que abençoa ao seu povo e que nos convida a confiar nele os nossos cuidados, porque Ele jamais desampara qualquer um dos seus servos. Ele cuida do seu povo, Ele o assiste, Ele o sustenta, de modo que nós não podemos depositar a nossa confiança em nenhuma criatura, mas somente em Deus. Nós não podemos confiar até mesmo em nosso próprio coração. Lembremos Jeremias capítulo 17, vamos para lá. O que Deus falou ao seu povo por meio do profeta, para aqueles que descenderam de Salomão e das suas consequências, porque foi até a loucura de viver a parte de Deus. Jeremias 17, dos versículos 5 ao 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Este é um sinal da falta de sentido na vida sem Deus. Você pode ter tudo o que quiser. E tomando o poeta Sérgio Pimenta, você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos, coberta de bens. Você pode ter um carro do último tipo e fizer o que der na sua cabeça. Mas nunca terá paz sem Cristo. Se confiar em você mesmo, em si mesmo, se confiar na sua carne, braço mortal, e apartar o seu coração do Senhor, qual será a sua descrição? Arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Porque, em geral, as pessoas que mais possuem bens, que mais buscam alegria neste mundo, são aquelas mais deprimidas e angustiadas. Vocês já pararam para pensar nisso? A angústia e a depressão são marcantes em nossa vida e geração por diversas causas. Mas é muito mais fácil e na minha pouca experiência pastoral, de apenas 13 anos, eu encontrei muito mais ricos deprimidos do que pobres. Por quê? Talvez porque a nossa geração não tem pensado e refletido tão profundamente sobre este tema como fez Salomão.
Você pode ter tudo o que quiser, mas você não terá paz à parte de Deus. Versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Salmo 1. Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O homem que confia no Senhor e espera nele, diferentemente de um arbusto seco, é como uma árvore plantada junto às águas. O versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você já ouviu várias vezes, em meio a dilemas da vida, a expressão: siga o seu coração. A palavra de Deus diz: não faça isso. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Augusto Cury? Pastor Alain? O psicólogo? Ou o psiquiatra? Ou o terapeuta? Versículo 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu, o Senhor, provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor conhece o nosso coração. Nenhum homem pode esquadrinhá-lo senão o Senhor. Nós podemos, em nossa experiência, conhecer as reações, as situações, os problemas de comportamento, mas nunca esquadrinharemos o coração como o Senhor, de forma que quando Cristo nos ensinou, percebam todas estas reflexões. E que doutrina maravilhosa! Ele nos mostra a quem devemos orar e pedir confiantemente que nos sustente. A expressão pão nosso de cada dia revela esta dependência de uma vida nesta terra, debaixo do sol, não confiando nas criaturas, mas somente em Deus. É o que a palavra nos diz, é o que o Senhor nos ensina, é o que de fato devemos fazer. Porque não há bem inerente no homem para que ele coma, beba e se alegre por todo o seu trabalho debaixo do sol, sem a dádiva divina. Quantos hoje recebem os seus salários, compram e gastam e adquirem bens, vivem a vida com o muito ou com o pouco e se esquecem de que não podem reconhecer de fato o motivo e a razão de todas estas coisas, se não servem e se não temem ao Senhor. Esta é a grande questão levantada pelo sábio Salomão. Eu lembro a vocês e concluo com a seguinte passagem em Hebreus capítulo 13. Que aquilo que Salomão refletiu, reverberou em toda a Escritura. E o Senhor nos convida a fazermos o mesmo, a entendermos que sem a bênção dos céus, nem o nosso cuidado, nem o nosso labor, nem mesmo os nossos dons podem fazer bem algum por nós. Salomão buscou a sabedoria, a parte de Deus não teve nenhum valor. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Qual o antídoto contra a avareza, que é o apego desenfreado aos bens desta terra? Uma vida contente, simplesmente
A parte do dom de Deus, não. Porque Deus tem dito: eu não vou deixar você de maneira alguma. Eu não vou abandonar você jamais. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Notem, irmãos, então, que separado de Deus, como disse Salomão, quem pode comer ou quem pode se alegrar? É comum, por exemplo, em nações ricas, como os Estados Unidos da América, os multimilionários, quando morrem e eles deixam bens para os seus filhos, a carga tributária de impostos é tão grande que eles acabam doando todas as riquezas para organizações cristãs. Me fez lembrar versículo 26 de Eclesiastes 2, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontue, a fim de dar àquele que agrada a Deus. E ele conclui também: isto é vaidade, tentar agarrar o vento. A palavra de Deus, então, coloca tudo em seu devido lugar. Nós devemos viver e experimentar essa vida de maneira prazerosa, alegre, plenamente satisfeita em Deus. E aí, irmãos, nós estaremos alegres se só tivermos pão com margarina e café. E também ficaremos alegres se tivermos um banquete para comer. Nós ficaremos alegres se a nossa TV só tem 20 polegadas ou menos, um monitorzinho, ou se ela tiver 70 polegadas. Nós vamos viver alegres se nós moramos em um bairro e uma casa simples, ou num lugar melhor onde o Senhor nos colocou. Com Cristo sempre será céu, com muito ou pouco, em toda e qualquer situação. O que fazer então agora, hoje? Qual a decisão a tomar? Deus agracia aqueles que o buscam de todo o coração, que o servem em sua presença, e esse serviço só poderá ser aceito em Cristo, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou da sua glória, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2. O Rei de toda a terra se fez homem por nós. Façamos o mesmo e o sigamos, entendendo que nesta vida tudo o que Ele nos dá deve ser recebido com alegria, gratidão no coração e na alma. O que você vai fazer hoje? Aquilo que sempre o pregador precisa dizer: não há plena felicidade sem Cristo, creia nele. Arrependa-se de seus pecados, entenda o que é viver plenamente satisfeito, não buscando sentido e alegria na vida com coisas passageiras, que passam, que ficam, que deixamos para trás. E agora em Cristo, passe a comer diferente, para a glória dele. Passe a beber diferente, ame a sua esposa diferente. Você às vezes busca só a sua satisfação e não satisfaz a sua mulher. Viva plenamente satisfeito e alegre, agradecendo a Deus todos os dias pelos dons e presentes que Ele lhe concede, a sua família, o seu trabalho, tudo o que você tem. E não importa que seja muito ou pouco, mas que diariamente você e eu possamos dizer, em meio à incredulidade do nosso tempo, em meio à falta de fé e de sentido da vida, em meio a aqueles que acreditam não ser necessário diariamente buscar a Deus, porque nós precisamos muito dele, o nosso coração facilmente nos engana e nos afasta dele. Todas as vezes que nós pensarmos
em desistir e optar pelo caminho da incredulidade, lembremos do que Jesus nos ensinou. Contrário à incredulidade, façamos a oração. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, ó Senhor, por Tua palavra. A Tua palavra que nos instrui, nos alimenta, que nos revela que só há sentido nesta vida a partir do momento que reconhecemos que a vida é um dom dado pelo Senhor e que tudo aquilo que experimentamos nesta terra, comer, beber, fazer com que a nossa alma se alegre e se regozije com o bem do nosso trabalho, longe do Senhor, sempre será impossível para nós, porque o Senhor nos fez assim, nos criou para que nos alegrássemos em todas estas coisas, crendo que Tu existes e é o Senhor de todas elas. Separado do Senhor, quem pode comer ou quem pode realmente ter verdadeira alegria? Livra-nos, ó Senhor, de uma alegria passageira, de significado superficial, que não traz plena satisfação para a nossa alma. Isso é vaidade, é correr, tentar agarrar o vento, o vapor e a neblina deste mundo. Mas abençoa-nos, ó Deus, concedendo-nos sabedoria, conhecimento e prazer para que o agrademos, para que vivamos uma vida de gratidão, obediente, em amor pelo Senhor que nos amou. Faz, ó Senhor, com que todos nós, nesta noite, percebamos que a parte de Cristo nada disso será possível. Que somente nele esta verdade nos liberta e nos faz entender que tudo no mundo deve ser experimentado como um dom dado pelo Senhor. A família, o trabalho, o saber, a música, as artes, os empreendimentos, tudo na vida. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja, e à medida em que nós estudamos com o sábio Salomão, mostra-nos aquilo que ele descobriu e registrou, iluminado por Teu Espírito, inspirado por Teu Espírito, para que nós, como homens semelhantes a Ele, não fizéssemos o mesmo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e abençoa-nos, porque muito precisamos de Ti. Em Cristo Jesus oramos. Amém.